Gente, nós estávamos aqui nos bastidores falando sobre relacionamento. Nós vamos entrar na parte de investimentos, mas do nada a gente tava ali fora conversando, o primo chegou, o Diego, a Carol tava chorando as pitangas aqui, né, falando que as amigas estão sofrendo aí, por aí, com os homens e tal. O Diego complementou. Tá difícil a coisa, né, Carol? Meu, tá difícil. O que tá acontecendo? Porque assim, todas as minhas amigas estão reclamando. E uma reclamação, eu vejo duas partes erradas na minha visão. Uma, a mulherada que quer que o cara seja tipo um pai. Outro dia eu tava lá na academia, escutei uma menina falando, eu tô puta, eu tô brava, vou terminar o namoro. Eu falei, mas por quê? Porque ele não pagou meu aluguel. Eu falei, peraí, né? O cara não pagou o aluguel, é pai? É o teu pai, Aí você fala, tá errado, né? Também essa parte tá errada. Mas aí também você vê outras pessoas que o cara tá vivendo às custas da mina, meu. Ele vai morar na casa da mulher, vai ficar lá encostado, não quer fazer nada. E se você pedir pra ele lavar um prato, ou sei lá, varrer, cara, ele acha ruim ainda. Tô te A falando, maioria não das sei, minhas meu. amigas, Carol, a maioria das minhas amigas estão todas solteiras exatamente por motivos assim. Elas falam que é isso, né? Falta ó. Não é nem sobre dinheiro a questão. É sobre também educação, sobre caráter das pessoas, né? Então é isso, assim. Você vai querer aceitar uma pessoa que às vezes não vai somar na sua vida, né? Vai dividir, vai. Enfim. O que eu não vejo errado, assim. A mulher às vezes dá um presente pro homem, às vezes ajudar numa situação pontual que acontece na vida de todo mundo. A vida a dois, eu acho que é uma parceria. Exato. Então, por exemplo, eu ganho muito mais, né? Então eu acabo ajudando mais. Eu acho que isso é tudo bem, assim. Tem um equilíbrio ali e tudo mais. Só que o fogo é quando começam a surgir abusos ali, né? Então isso é exatamente. complicado. Porque assim, eu vou falar uma coisa pra vocês. O que acontece comigo, por exemplo? Eu acho que você não é sendo arrogante, eu espero que o pessoal entenda. Às vezes a pessoa sabe que você tem uma certa condição boa, graças a Deus, e ela acha que você não precisa. A pessoa fala, ela tem dinheiro, eu não preciso ser romântico, eu não preciso mais pagar um jantar legal pra ela, eu não preciso mais dar uma lembrança legal pra ela. E não é assim, porque isso aí se trata de um romantismo, né, de cavalheirismo. E a pessoa simplesmente fala, ela tem dinheiro, então não preciso dar nada pra ela. Ela que não precisa de presente, não precisa de nada. Sim. E outra, não é sobre dinheiro também, né? Não é só sobre gesto, atitude, sobre todas as outras coisas. Que tem meio que uma pressão social, isso tá mudando, né? De que o homem tem que ganhar mais que a mulher no relacionamento. E não precisa. Exatamente. E aí, o que eu acho o problema? Eu não acho que é um problema a mulher ganhar mais ou o homem ganhar mais. Eu acho o problema o cara ser vagabundo. Isso, pra mim, é treta. O homem, pra mim, cara, ele tem que ser um cara pau pra toda obra que vai fazer, vai resolver os problemas, sabe? Vai correr atrás. A mulher pode ser diretora de um banco e o cara pode ser um pedreiro. Mas se ele não é vagabundo, já é um ponto... Porque eu conheço também muito casal que a mulher tá ganhando mais. E tá havendo uma mudança nesse sentido, né? De mulheres terem cargos gerenciais, diretoria, supervisor e tal, né? Então, eu acho que, primeiro, o grande problema não é o cara ganhar menos, é o cara ser vagabundo. Isso é um problema pra mim. Ele tem que ser o cara que vai correr atrás. E aí tem caso, talvez seja o caso da sua amiga, né? Que a mulher ganha mais, mas não só ela ganha mais, mas ela sustenta o cara porque o cara é folgado. Isso, pra mim, é o cúmulo. De ambas as partes. Exato. Acho que os dois têm que trabalhar e tal, né? Só que eu acho que é muito importante se analisar bem isso no namoro, porque o namoro, de certa forma, é uma prévia do casamento. E a gente sabe que, pelas estatísticas aí, problemas financeiros é uma grande causa de divórcio. Exato. Então, assim, se você tá namorando, já vê qual que é o perfil do cara. Já da vê mulher, qual que é o né? perfil da mina. É vagabundo? Ficar É encostado folgada? lá. E não só de ganhar dinheiro, não, mas até a forma que gasta. Por exemplo, eu também conheço gente que namorou, e no namoro, todo mundo já via, vai dar cagada. Por quê? Porque o cara... Aquela fofoca que todo mundo já começa, né? Olha esse aqui. Não vou citar nomes, né? Já senta na roda ali. Não, o cara se via que ele era um cara mais pobre, mais trabalhador, ralava, e a mina era uma mina fina que só queria coisa de marca. E todo mundo já via, porque não havia um equilíbrio, sabe? Tipo assim, a mina começar a se adaptar a uma realidade, porque depois que casa, não tem mais o dinheiro do pai. Sim. Não tem mais a grana toda da mãe. Verdade. Exato. Aí todo mundo já via, mano, quando esse cara casar, o bicho vai ter que dar as tripas pra sustentar o estilo de vida dessa mulher. E deu. Tanto que divorciaram, né? Então, eu acho que o Coitado, namoro... Aí começa a perdeu, né? financiar, começa a entrar um monte de dívida, cartão Com medo de de crédito. falar. Porque aí você vai querer manter um estilo de vida que não tá dentro da tua realidade, né? Por isso que o namoro é importante pra você, mano, ver o perfil Verdade. e não... Porque às vezes o cara só quer pensar em sexo e tudo mais. Cara,
Tem muito divórcio por causa de problema financeiro e outros problemas também, personalidade, gênio, enfim, né? Mas analisa, vê se a pessoa está disposta a diminuir um pouco o nível, porque talvez depois que casar não vai ser a mesma coisa que já vivia, e vice-versa, né? Eu tô falando de homem, mas acontece o contrário também, né? Então eu acho que isso é um problema. Aí outra coisa que a gente tava falando lá fora, Esse casal se separou? separou. Aí não fica claro que é por causa disso, mas muitas coisas, muitos problemas do relacionamento têm a origem no dinheiro, mas não se percebe. Por exemplo, o cara começa a ficar mal-humorado pra caramba porque tá todo endividado. Começa a dar patada o tempo todo. Sim. Verdade. A mulher começa a ficar irritada porque nunca tem dinheiro pra fazer nada nem pra comprar nada. Começa a dar briga. Aí eles Ou pensam. o cara começa a dar uma cortada, porque às vezes tá numa situação diferente, aí pronto. Sim. A mulher já muda. E aí Verdade. ele Diferente. acha que a gente divorciou porque a gente tava se dando muito mal. Só que não percebe que tava se dando mal por causa do problema financeiro que tava afetando o temperamento, a personalidade, o estado de Exatamente. espírito dos dois e começa a ter briga o tempo E é todo. verdade isso, né? porque várias vezes, outro dia eu tava dentro do táxi, o taxista falou, putz, faz um favor pra mim, vai lá no seu podcast e fala pras mulheres gastarem menos. Ele falou, cara, minha mulher não para de gastar dinheiro. Então, assim, é real Engraçado isso. que ele fala pra você ir lá falar no seu podcast isso, e muitas vezes ele não tem Não a tem. conversa com a própria esposa Isso, dele. exato. Porque se você tivesse uma conversa ali simples, às vezes resolveria, né? Porque às vezes Vamos a pessoa mudar tem os hábitos. medo, né? Exato, a pessoa tem medo. Vergonha, Aí né? já Gera vai se briga, às vezes, endividando. né? É. A pessoa não aceita, a pessoa é reativa. Exato. E eu vejo um problema da questão financeira, realmente, muitos casais acabam, porque começa a gerar estresse, cara. Você não tem dinheiro, você não vai dormir bem. É. Então tem muito casal também que quer levar uma vida que não pode. Por exemplo, o cara ganha bem e a menina ganha bem, não tem problema. Só que eles querem gastar mais do que eles podem, mesmo ganhando bem. E aí, você querer ostentar uma vida de luxo que você não consegue segurar, tem muito casal assim, né? É. Até que está nos assistindo. E qual é a correção disso tudo? Gente, descer um degrau. Porque o mais importante, talvez, não seja você querer dar festa pra todo mundo, né? Não seja você, talvez, querer fazer as viagens mais caras nesse momento. É o importante você estar bem no seu relacionamento. É. Porque um casal que tá Perfeito. bem, viaja pro litoral de São Paulo aqui e é feliz, cara. Uhum. Então, o que o primo falou da questão financeira é muito importante. Agora, eu queria citar uma coisa com vocês. Eu que tô na faixa dos 40, tô com 41, eu vejo alguns amigos meus que ficaram solteiros, cara, saindo tudo com menina de 18, 19 anos. O que tá acontecendo com essas meninas mais novas que estão procurando os homens de... Cara, eu tô falando 40, mas tem amigo meu de 50 saindo com menina de 18, 19, 20 anos aí. Caraca. É. E as meninas justificam que elas gostam dos homens mais velhos pela questão da segurança, pela questão do luxo, né, do lazer, que esses homens, teoricamente, já têm uma condição financeira melhor do que os Maturidade, mais às novos. vezes, também, né? Porque às vezes a Maturidade. geração mais nova também tá com uma cabeça diferente e às vezes elas buscam isso também, né? A maturidade. Mas é da um pouco pessoa. esquisito ver uma foto assim né, de um cara que já tá grisalho, com uma menina que você vê claramente que é mais nova, né? Às vezes, pô, você chega num lugar, pô, é teu pai? Não, é meu namorado. Uhum. É um pouco estranho. Por que será que tá acontecendo esse negócio? E também os homens mais velhos procurando as mais novas, não procurando ali a 50 ou a de 40. Eu que Será eu diga, cara. Porque eu fiquei uma cara aí sem namorar. E vou falar a real pra você. Quando eu tinha 25, eu até que tinha umas... O pessoal procurava. Depois que Tinha eu uns comecei... doidinhos aí, tia. Agora que eu tenho 28, até parece, né? A galera dá uma sumida. Mas, primo, agora eu tô namorando um de 31. Tá De pensando 31, o quê? É mesmo? É, eu tô E as mulheres bem, eu tô também, né? Eu bem. falei dos homens, então, as mas as mulheres mais também. velhas, até o Diego aqui no. Vou entregar o Diego. O Diego aqui nos bastidores citou que tem uma prima dele que. É uma prima minha. Uma prima dele que tá namorando um rapaz mais novo também. Exato. Sim. Uhum. E vou te falar, e tem muito homem mais novo, e aí não é nem pela questão da idade, é maturidade. Que o cara, é guerreiro, é batalhador, trabalha, tá ali. E tem homem mais velho que, 40, 50 anos, tá com síndrome de Peter Pan, Sim. Faz sentido. sabe? Agora, o que eu queria perguntar pra vocês é assim, a opinião de vocês. Eu pergunto muito isso pra turma. Vocês acham que uma mulher... E até deu uma polêmica lá do Thales Gomes, né? De falar sobre ser CEO de uma empresa. Vocês acham que isso dela ser uma diretora ou uma CEO impede, realmente é um empecilho dos homens chegarem nessa mulher? Pra namorar, enfim? Quer falar? Eu acho que isso diz muito mais a respeito. Se o homem tem medo de chegar numa mulher porque ela ocupa um cargo de diretoria ou porque ela tem dinheiro, que ela é resolvida financeiramente, eu acho que o problema tá muito mais no homem do que na mulher. Eu não veria problema nenhum. E eu acho que é exatamente isso que acontece. As pessoas, elas se auto-julgam. Elas se colocam... Não é ninguém que coloca
elas embaixo do sapato de alguém. Não, elas se colocam embaixo do sapato de uma pessoa, sabe? Então elas se inferiorizam, então elas acabam tendo medo, elas acabam não chegando junto. Então, que nem o exemplo que eu falei, né? Essa minha amiga, minha prima, né? Ela é super bem de vida. Tem várias, né? Tem uma amiga, tem uma prima, que são super bem de vida, ganham bem e se relacionam com pessoas mais novas que têm uma realidade diferente. A pessoa mais nova, às vezes, começa a ganhar menos, né? Ganha menos e tudo mais. Então, assim, isso é uma questão que incomoda os outros que veem. Mas se ela tá feliz, eu acho que tá tudo certo, sabe? O que eu acho? Eu acho que o cara tem medo desse tipo de situação. Que, tipo assim, talvez ele pensa, e é o que você falou, tem mais a ver com o que o cara vê de si mesmo do que com a mulher, né? Talvez o cara fica meio que num cagaço de pensar, mano, essa mulher ganha 10 vezes mais que eu, é CEO, manda em 500 pessoas, ela vai mandar e vai controlar, não sei. Pode ser um medo que o cara tem. Eu não acho que é um problema, eu não vejo problema em a mulher ter um baita cargo, mas eu vou falar o que pra mim é o ideal. E não tô falando que é certo ou errado. Pra mim, o ideal é se a mulher tiver o privilégio de não ter que trabalhar. Por quê? Principalmente quando tem filho. Ah, sim. Entende? E eu não tô falando aqui, tem gente aí mal intencionada que faz corte e tira tudo do contexto, né? Eu acho super legal a mulher trabalhar e ter uma carreira profissional incrível. E se é o sonho dela, manda ver, assim como o homem pode ter também. Mas eu, por exemplo, lá em casa, a gente já tinha meio que determinado isso. A minha esposa queria e ela concordava com isso. Amor, quando a gente tiver filho, o meu sonho é ficar em casa cuidando dos filhos e fazendo as coisas. E ela pode ter um negócio, fazer coisa, mas não esse trampo que ela tem que trabalhar 12 horas seguidas. Uhum. Só que, de novo, eu tô falando, não é que é certo ou errado. É o que é ideal pra mim e pra minha esposa. E vocês Se a minha planejaram isso, né? se a minha esposa não gostasse, mano, segue o teu sonho. Vai virar CEO do que você quiser. Só que pra nós, tanto que agora, como a gente tá vivendo uma vida bem melhor financeiramente, a minha esposa já parou de trabalhar até pra cuidar da casa e pra ela poder me acompanhar. Só que a minha realidade é uma. Te acompanhar, tipo, nas viagens, nos Há 5 passeios. anos, nem sonhando que dava pra gente, porque eu precisava do salário dela. Uhum. Só que hoje, como não precisa, Amém. a gente já tem essa possibilidade de ela ficar em casa, aí ela faz teatro, ela não quer ter uma vida de dondoca. Então ela faz as coisas, a gente tá pensando aí em criar o nosso Instituto Primo Pobre, ela quer cuidar do Instituto, Que legal. pra gente fazer Que coisas da hora. legais. Então, ela não é uma pessoa que quer ficar de pé pra cima. Só que a gente pensou que vai ser melhor se ela não ficar presa num horário de 10 horas por dia. Porque E ela quis isso, né? Exato, É esse bem que é o ponto diferente, porque principal, tem muito Diego, homem, às vezes, que fala: não, você não vai trabalhar, você vai ficar em casa cuidando. E acaba com o esse é o sonho dela. problema. Exato. Então, eu acho que é legal isso, porque na minha concepção, é complicado hoje quando o homem e a mulher trabalham, aí o filho tem que ficar 12 horas na escola. Entende? Não, ser mãe é Não, um é baita de uma É muito, dá Ainda mais muito quando a mais criança é responsabilidade que o pequena. CLT muitas vezes, né? Oh. Só que aí tem-se um preconceito de que se a mulher não trabalha, ela é vagabunda. Não, Sim. tem muita coisa pra ser feito sem Cuidar estar da trabalhando no casa. CLT. É. E eu acho que é legal a Exatamente. gente deixar claro que a mulher trabalha em casa é um trabalho árduo. Porque É. cuidar de criança não é fácil, cuidar de casa não é fácil. Da Não família. acaba nunca, né? Todo Não dia se acaba renovam nunca. as coisas, né? É. Essa minha prima, exatamente. Por isso que você vê, né? São os exageros que é o problema. Não é julgando a vida da pessoa. Mas essa minha prima é exatamente isso. Ela trabalha, ela ganha mais e o cara que tá com ela fica em casa o dia inteiro. Só que é Aí- ela que tem que chegar e fazer tudo ainda. Nossa, não, aí o cara é Aí é- folgado. Você né? tá entendendo? Aí é. Por isso que a gente fica, às vezes, assim, a gente começa a comentar, o pessoal da família, às vezes se incomoda, sim, Sim. não querendo cuidar da vida dos outros. Mas acontece exatamente isso. Aí ela tem que enxergar que tá fazendo mal pra ela, né? Exatamente. Mas aí eu O chego cara tá Só que ela montado em fica cima presa dela. É. também numa. Eu não sei num por quê. relacionamento abusivo, Exatamente. emocionalmente. Mas aí o primo tocou no assunto, que eu acho legal a gente falar, que a gente tá vendo muito sobre essa questão do pessoal falar na internet, provedor, provedor. E que sim, eu acho que o homem, de natureza, tem que ser provedor. Não que a mulher, foi o que o primo falou, né? Ela acompanha e tudo mais, ela quer ajudar de certas formas. Mas o que eu acho? Que eu vejo? Eu vejo muita hipocrisia. Porque às vezes, provedor, mas daí o cara não quer ser, o cara não consegue, ele não quer ser provedor. E aí eu nem tô falando na questão do sentido de, ele não tem dinheiro, às vezes ele não quer ser provedor. Uhum. E aí ele fica na internet lá fazendo um monte de vídeo, porque tem que ser provedor. Mas você é provedor? Uhum. Você não é, então como é que você vai ficar falando disso, entendeu? É. Então assim, tem mulheres, por exemplo, eu, né? Vou dar o meu exemplo aqui. Eu sempre fui do front, né? Então eu sou aquela pessoa que eu trabalho, eu tenho o meu jeito mais
agitado, eu gosto de trabalhar, tal. Eu sempre fui mais pra cima, assim, de trabalho. Só que, e isso muitas vezes me atrapalhou. Muitas vezes me atrapalhou pra ter relacionamentos com pessoas, pra ter relacionamentos com namorados, enfim. Por quê? Porque é tanta correria, é tanto trabalho, é tão fronte, que às vezes você esquece disso, entendeu? E você fala, puta, meu, eu poderia ter sido menos e ter me encontrado mais com as outras situações legais. Sim. Só que aí é pela minha vida que eu levo. Por isso que os homens às vezes têm que entender. Porque às vezes a mulher leva aquela vida porque ela precisa levar aquela vida. Ela precisa andar 12 horas de ônibus, trabalhar, Sim. pagar as contas dos filhos, ela tá ali ralando. É uma coisa. Agora, você falar de uma condição, graças a Deus, onde o homem pode dar esse conforto maior que o primo fala e tal, é outra coisa, E com né? ela querendo. Mas vamos trocar a situação. Muitas mulheres ganham melhor que os homens, né? Elas conquistaram isso nas últimas décadas. Mas o homem bacana, um cara legal, ele cuida da casa, ele cuida do filho, porque existem situações assim. Como é que vocês enxergam isso? Porque aí a mulher trabalha, ela acaba sustentando a casa, mas o homem tá ali fazendo a função, cuidando da casa, cuidando do filho. Como é que vocês enxergam essa situação? Pra mim é natural também. Eu acho que é uma via de mão dupla. Tudo tem que ser conversado. Se a pessoa planejou isso, né? E outra, se ela, é o que você falou, ela vai ficar em casa, então ela vai fazer as tarefas da casa, ela vai cuidar do filho. É uma questão de você se colocar no lugar do teu parceiro. Se você escolher uma pessoa pra viver a vida com você, é de se esperar que exista a empatia dos dois lados. Então tá, se uma pessoa vai ficar o dia inteiro fora de casa trabalhando, eu vou lá, eu vou fazer as coisas, vou mexer as coisas, vou tentar preparar as coisas. É uma questão de bom senso, não é? Um vai virar o escravo da casa, enquanto que o outro vai ficar trabalhando o dia inteiro. E é assim, as pessoas hoje em dia o julgam dessa forma muitas vezes, né? Então eu acho que assim, tem que ter um equilíbrio, igual o primo falou. Se é uma coisa que os dois querem, tá ok. É uma coisa que você conversa, você tem... Só que a maioria dos relacionamentos não tem nem diálogo. Você vê que as pessoas não têm nem esse Isso diálogo. É o maior problema. Vira tudo tabu. É tudo tabu, não é conversado. As pessoas não conversam sobre dinheiro, não conversam sobre dívida. Por exemplo, o meu avô, gente, ele faleceu em 2011. Vô João, maravilhoso, eu amava meu avô assim, de coração. Quando ele morreu, a gente descobriu que ele tinha um monte de dívida, que ele não falava pra ninguém, ninguém sabia que ele tinha essas dívidas. E ele fazia essas dívidas pra ajudar o pessoal da família. Então, assim, a minha tia teve um restaurante, o restaurante faliu. Ele fez um monte de dívida pra ajudar. Ajudou meu pai, um monte de questões, né? Então, assim, não sabia que ele fazia um monte... Ele pegava um crédito num banco, um empréstimo num banco, pra cobrir outro. E eles não falavam isso. Então, ele falava, não, tá tudo bem, viu? Pra minha avó, Neila. Tá tudo bem, viu, Neila? Tá pago aqui. Ele pegava um empréstimo pra ficar cobrindo o outro, pra ninguém saber que ele tava se endividando. Nossa. Então, pra você ver que, assim, é muito natural da maioria das famílias... Que às vezes a gente vive numa bolha em que a gente não faz isso, né? Na nossa casa. Mas as pessoas não se conversam. E isso gera vários atritos financeiros por um monte de problema. E é fogo porque a gente tá numa fase da humanidade que é bem essa transição, né? Se a gente for analisar, sei lá, 7 mil anos, não sei, Abraão, Moisés, até 50 anos atrás, isso não era algo discutido. A mulher cuidava da casa e o homem trabalhava. Sim. Desde a idade antiga, o cara ia, voltava com um javali nas costas e chegava lá, a mulher tava com a casa limpa. Porque eram trabalhos muito braçais, né? Que exigiam força. E aí o homem tem mais força que a mulher. Tipo, a mulher não vai trabalhar na carvoaria. Exato. Hoje, os empregos mudaram muito, né? Então, os empregos são muito mais acessíveis pra mulher do que na época de antigamente, que era tudo braçal, precisava de força e tal. Então, a gente tá num momento da história, sei lá, nos 50 anos pra cá, que tá vendo essa mudança de as mulheres começarem a trabalhar mais. Então, ok, é uma coisa necessária, só que a gente só tem que pensar muito bem nos desdobramentos e a conversa para não fazer coisa ruim. Por exemplo, o que eu acho ruim dessa mudança? O filho fica jogado na escola 12 horas por dia. Sim. Então, esse para mim é um problema que a sociedade precisa começar a resolver a partir do momento que, sim, as mulheres estão trabalhando mais e isso é muito bom. Só que aí a criança fica lá, o pai joga a criança lá, daí chega em casa, tá todo mundo com sono, não tem mais relacionamento. Então, eu ainda tenho um pouco da minha mentalidade antiga, digamos assim, que a mãe cuida dos filhos mais e ajuda e tal, enquanto o homem chega depois e faz. É uma mudança que não é de uma hora para outra que vai mudar na cabeça das pessoas, tradição, né? É uma tradição que já vem de um tempo, então eu acho que ok essa mudança.
Acho que daqui pra frente vai mudar mais ainda. Acho que agora, com a inteligência artificial, daqui a pouco nenhum dos dois vai estar trabalhando e vai estar os dois o dia inteiro dentro de casa. Com a renda né? universal lá. porque não vai- Então eu acho vender interessante essas mudanças e pensar como é que a gente consegue se adaptar para uma coisa que é o real. O mundo tá mudando, né? Mesmo porque hoje em dia, poucas famílias conseguem sobreviver se só o cara trabalhar. Exato. ganha 1.800, aí ferrou, Aí a mulher né? também. Isso, que a mulher que nem, né? Foi o que você falou, há 5 anos, a minha mulher ajudava com a renda, né? Hoje, graças a Deus, você tem essa opção. O André, por exemplo, também. Ele gosta de viajar, passear. A Camila é uma baita mãe, acompanha ele. Mas por quê? Graças a Deus tem essa condição. Mas a gente sabe que tem pessoas hoje, principalmente o brasileiro, tem muito brasileiro que tem que, né? A família toda trabalha para se ajudar. Pegando esse né? caso aí das crianças, por exemplo, também, né? Dando exemplo aqui do meu dia a dia. Minha tia e meu tio trabalham, tiveram a minha priminha, uma menina. E aí, eles chegavam do trabalho, tá o tablet. Ela ia comer o tablet. Então, a menina, ela já sabia pular anúncio do YouTube com 2 anos de idade. Tem um videozinho dela com 2 anos pulando o vídeo do Fala YouTube. pra se inscrever no canal Primo Pobre e deixa o like. Pode deixar. Eu já fiz até um vídeo uma vez pra ela, que agora ela tá com 9 anos, né? E ela faz propaganda, ela é o amor. Toda fashion. Mas o fato é, se o pai fica o dia inteiro trabalhando, não tem tempo, às vezes a maneira de calar o choro da criança é ficar dando tablet, ficar dando celular. E deve ser tentador fazer isso. É muito mais fácil. Exato, Toma aqui, Claro, filho, vai ver é, TV. vai vai fazer- Eu sou pai, eu falo o que é, cara. Exato. Só que aí, gente... Chega uma hora que você tá num restaurante, cara, a criança não para, chega uma hora que você tá cansado. E aí a criança cresce com uma percepção de realidade muito fora da realidade da gente. Porque ela acha que se ela aperta um botão, acontece tudo. Se eu aperto um botão, pulo um anúncio, eu escolho o vídeo que eu quero, eu escolho tudo na hora que eu assim, quero. o mundo, né? O mundo é fácil, é só eu clicar que... Então, nasce sem saber o que é um não. Nasce com... Graças a Deus, a minha prima, ela é criada também pela minha avó. E a minha avó é da moda antiga mesmo. Então, assim, ela é um amorzinho, assim, graças a Deus. Mas eu vejo várias pessoas, crianças assim da minha família, tudo crescendo desse jeito. E aí o pai e a mãe, eles se sentem culpados, porque vem a culpa. Eu não Claro. passo tempo com os meus filhos como eu deveria. Ai, filhinho, então você quer um chocolatinho? Então toma. Você quer o tabletinho? Então toma. O pai vai dando tudo e a mãe vai dando tudo porque não passa tempo isso aí suficiente. que Então é uma acontece. maneira de você tentar meio que cicatrizar ali uma ferida, só que abre outras feridas, né? Você cria Tem outros outra problemas, coisa, você né? pode criar outros problemas, que é dívida. Porque às vezes é aquela Exato. pessoa que, né, Não tem sabe uma... dizer não pro filho, que né? não sabe dizer não, Filho daí fica às vezes... animado. E aí, às vezes é uma classe social mais baixa, e o filho quer o quê? Aquele tênis Nike que é caríssimo. Aí a mãe, mas eu vou dar, porque... Meu filho é assim, de vida. Aí isso. quer o... Não é que a gente aqui não tá não falando, porque outro dia eu falei do iPhone, lá eu tenho uma porradaria aqui. Eu falei, não é que não pode, porque pobre não pode ter iPhone. Não é isso que a gente Não quer é dizer. Faz o seu caminho, né? A sua trajetória, aí mais pra frente, quando estiver melhor, você tem o seu iPhone, né? Não vai se endividar, de repente A perder pessoa por não isso. tem reserva de emergência, mas tem lá um celular de 10 Você mil. entendeu? E Faz aí que sentido? Faz uma acontece? puta de uma dívida.